amores, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? E eu peço a vocês desde já que não esqueçam de colocar as datas nas páginas que nós vamos trabalhar, tá bom? E peço também que quando for fazer a correção, no nosso próximo vídeo aula, que você coloque também CL, certo? Por quê? Porque CL, correção na lousa. E aí, onde tiver o CL no seu livrinho, você já vai ter a certeza que já foi feita a correção na lousa, tá bom? Então, vamos lá para mais uma videoaula? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Geografia, comigo, a professora Fabiana, do 4º ano B. Sejam todos bem-vindos, alunos da professora Edna, do 4º ano A, e os meus alunos do 4º ano B. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 178 e 179 de Geografia. Peço a vocês que coloquem aí a data nessas duas páginas que nós vamos trabalhar hoje, 27/8/2020. Hoje nós temos como objetivo identificar os principais grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. O nosso conceito de imigrante, nós já trabalhamos eles, a importância dos imigrantes, né, que eles contribuem na formação do desenvolvimento do país. Eles também trazem consigo as suas culturas, as suas crenças, e eles ajudam também no processo de urbanização, certo? Nós vamos agora para a página 178 e 179 do nosso livro. Vamos lá? Então, meus amores, dando continuidade à nossa disciplina de Geografia, na página 178, eu gostaria que vocês observassem comigo essas imagens, né? Essas imagens foram no Brasil, né, no século XX, foi retratada por muitos pintores, né, entre eles os imigrantes e seus descendentes. Então, vieram muitas pessoas imigrantes para o Brasil e elas trouxeram com elas, né, suas culturas, suas crenças e também suas habilidades, né? E aí nós temos aí algumas pinturas, né, alguns quadros que foram feitos por imigrantes e também pelos seus descendentes, né? E eles retratavam, contribuíam também bastante com a cultura brasileira. Então, vamos analisar essas pinturas aqui, né? Primeira pintura número 1, nós temos a número 2, 3, 4 e 5. Então, esses quadros aí feitos por esses pintores que eram imigrantes, né? Naturalmente não são brasileiros, eles vieram de um outro país para o Brasil. E aqui eles fizeram um pouco de suas obras, né? Essa número 1 aqui a gente vê que ele é de um pintor de fora. Qual é esse pintor, né? Qual o nome dele? Muito bem, né? É o Thomas Randa. Ele pintou em 1858, né? Ele fez aqui uma colheita exatamente, uma pintura da colheita de café, que era, crianças, na época, uma das economias, né, de onde se vinha aí a economia brasileira, né, os principais produtos que traziam a economia brasileira no século XX, a colheita de café, né? Então, nós sabemos que esse pintor aí, ele era do Japão, ele nasceu em 1906 e em 1917 ele veio para o Brasil, certo? Nós temos aqui um outro quadro que relata também um pouco mais do nosso Brasil, né? Então, aqui, o que mostra nesse quadro número 2? Essa que pintou o quadro aqui, a Renina, ela já nasceu no Rio de Janeiro, em 1925, e ela mora com sua família em Jundiá, né? Então, nós estamos vendo aqui um quadro que retrata o que, crianças? Moradias, né? E essas moradias, uma em cima da outra, nós podemos assimilar, igualar ela ao quê? Né? Quais são as cidades que têm esse tipo de moradias?
Exatamente, as favelas, né? As grandes favelas das cidades, né? Das grandes cidades, no caso São Paulo, Rio de Janeiro. Então, existe esse tipo de moradia e essas favelas, né? Então, ela mostrou um pouco da moradia do nosso Brasil. Continuando aqui, nós temos a número 3. É o que a gente consegue ver também aí, né? É uma imagem também bem brasileira. Essa imagem foi feita aí por Caribe, né, que nasceu na Argentina em 1911 e em 1919 ele veio para o Brasil. E ele mostra um pouco aí dessa obra dele, divulgando a cultura o quê? Quais são essas pessoas que a gente consegue ver aqui? Que tipo de cultura ele quis mostrar nessa obra dele? Muito bem, ele quis mostrar um pouco da cultura afro-brasileira, né? Que eram os descendentes africanos, né? Que a gente tem trabalhado, que eles foram também um dos principais grupos étnicos que fizeram, né, a população do nosso Brasil, a formação do nosso Brasil. Então, ele trabalhou um pouco dessa cultura. A gente percebe que nessa página 178, a gente vê um pouco de tudo que começou, de que se iniciou o nosso Brasil e um pouco do que é hoje o nosso Brasil, né? Então, a cultura do café, que foi aí um dos principais produtos da economia brasileira no século XX, que também foi o início da economia brasileira, né? No início houve-se as plantações de café, após a plantação de cana, que era um dos meios econômicos do país. Temos aí a moradia, né, que é as moradias de favela, que nessas moradias aí são pessoas de baixa renda, muitas vezes, né? Também há uma grande população negra nas favelas. E nós temos aqui esse quadro também dos negros, também em trabalhos, né? Então, essa grande obra aí, das obras de Caribe, que é ajudar a divulgar a cultura afro-brasileira. Passando aqui para a nossa página 178, nós temos também aí um novo quadro que também fala um pouco sobre a cultura do nosso Brasil, né, de Sônia Furtado, que nasceu em Santa Catarina já em 1950. Ela é uma brasileira que também retratava um pouco da cultura do nosso Brasil. Aqui já mostrando um pouco do boi mamão, né, que é uma cultura que hoje em dia nós conhecemos também como boi bumbá, uma das manifestações folclóricas, né? Já puxando aqui sobre essa manifestação folclórica, lembrando que dia 22, né, de agosto, nós comemoramos o movimento folclórico, né? Então, nós comemoramos a data aí do folclore brasileiro no dia 22 de agosto. Que nós passamos agora. Então, é uma das representações também da cultura brasileira, certo? Na figura número 5, nós temos aí de Lhasa uma cultura também sobre o trabalho dos imigrantes, né? Um tema bem importante nessa obra. Por quê? Porque já que nós estamos falando da imigração, dos imigrantes também, então a gente via que era muito importante esse trabalho. Então os imigrantes tiveram um papel fundamental na economia também do nosso Brasil, onde eles trabalharam, né, no cultivo, trabalhavam na produção de cana. Então nós temos aí essa imagem número 5 que retrata um pouco desse trabalho dos imigrantes, certo? Então, nós temos essas 5 imagens para nós analisarmos, onde a gente já falou um pouco sobre cada uma delas. Vocês podem estar novamente analisando essas imagens. E nós temos para responder sobre essas imagens 5 questões. Qual dessas pinturas denuncia um problema de moradia? Nós falamos lá na página anterior sobre esse problema de moradia, onde as pessoas têm o pequeno espaço, então elas precisam fazer essas casas assim, né? E também essas pessoas que moram são pessoas de baixa renda, geralmente são afrodescendentes, né? Então vocês vão estar aí dizendo qual dessas pinturas
revela as moradias, né, os problemas de moradia e o que ela representa. Nós temos também aí, na número 2, qual dessas representatividade de lazer, onde as pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Então, vocês vão ver qual dessas 5 pinturas que nós trabalhamos que representam atividade de lazer. Na número 3, que pintura mostra a cena de uma rua em um tipo de lazer comum no interior do Brasil? Aí vocês vão estar vendo aí que pintura representa aí a número 3, tá? Nós temos também a número 5, qual das pinturas mostra uma das pessoas com um produto agrícola importante na alimentação brasileira, né? Então, vocês vão estar vendo aí qual dessas pinturas tem esse produto tão importante na alimentação brasileira. E a número 6, vocês estarão aí sendo nesse momento artista. Que legal, né? Você vai estar fazendo uma pintura, um desenho que represente algum aspecto do Brasil atual, né? Qual aspecto que você vê hoje em dia que você diz, isso aqui representa o nosso Brasil atualmente, né? É imigração, né? Então, eu vou fazer da imigração, aí você vai ver uma imagem que representa a imigração. Você vai ver uma imagem da educação, o que representa o Brasil nesse momento. Ou então um estado. Você vai usar esse quadrinho aqui abaixo para você estar fazendo o seu desenho, certo? Representando o nosso Brasil atualmente, certo, meus amores? Então, a nossa aula de hoje, nas páginas 178 e 179, fica por aqui. Peço a vocês que façam aí essa atividade, sem esquecer de colocar a data que nós estamos trabalhando, tá bom? E em seguida vocês que fizerem a pintura, mandem a foto da pintura que vocês fizeram na página 179 e depois confiram o nosso próximo vídeo aula de correção, certo? Um abraço à professora Fabiana e até o nosso próximo vídeo aula. Tchau, tchau!